Olá pessoal, aqui é o canal Não Seja um Ignorante. Já deixe seu like e ative o sininho para receber novas notificações. Hoje iremos falar sobre um dos eventos que mais influenciaram na formação do mundo que vivemos hoje, a Reconquista. Em um tempo de grandes batalhas e mudanças, a Península Ibérica fervilhava de conflitos. A Reconquista, um épico capítulo da história, começou com a luta dos cristãos para recuperar suas terras dos mouros. Prepare-se para embarcar nessa jornada histórica, onde heróis se levantaram e histórias de bravura e sacrifício ecoaram pelos séculos. Na penumbra da história emergem figuras fascinantes que moldaram civilizações, entre elas os mouros, um termo que se refere principalmente aos povos de origem árabe e berbere que invadiram e estabeleceram-se na Península Ibérica a partir do século VIII. A história dos mouros começa com a expansão do Islã, que no século VII se espalhou rapidamente por partes da Ásia, África e Europa. Em 711, as tropas muçulmanas, lideradas pelo general Tariq ibn Ziyad, atravessaram o Estreito de Gibraltar, iniciando uma nova era na península. Com sua habilidade militar e estratégia, conquistaram vastas áreas, estabelecendo o Califado de Córdoba, que se tornaria um dos maiores centros culturais da época. Os mouros não eram apenas conquistadores, eles trouxeram consigo uma rica herança cultural. Suas contribuições em campos como matemática, astronomia, medicina e filosofia revolucionaram o conhecimento europeu. A arquitetura moura, com seus arcos elegantes e azulejos coloridos, ainda ressoa nas construções que adornam cidades como Sevilha e Granada. Mas a presença moura não se limitou à conquista. Eles também foram responsáveis por uma notável convivência cultural. Nas cidades sob domínio muçulmano, cristãos, judeus e muçulmanos coexistiram e colaboraram, compartilhando conhecimentos e tradições. Essa era de intercâmbio cultural gerou um florescimento artístico e científico, deixando um legado que perduraria por séculos. No entanto, essa era de paz e prosperidade não duraria para sempre. A resistência dos reinos cristãos, que começou na montanha asturiana de Covadonga, rapidamente ganhou força. Ao longo dos séculos, a Reconquista tomou forma, e a luta pela recuperação das terras perdidas se intensificou, levando a confrontos épicos. A Reconquista se estendeu por quase 800 anos, de 711 até 1492. Em um tempo de grandes transformações, a Península Ibérica foi palco de um dos conflitos mais duradouros da história, a Reconquista. Entre os séculos 8 e 15, cristãos e muçulmanos travaram uma luta feroz pelo controle de terras, culturas e identidades. Prepare-se para uma jornada épica, onde heróis se levantaram e legados foram forjados, moldando não apenas a Espanha e Portugal, mas também o futuro do Brasil. A história começa no ano de 711, quando os mouros, povos de origem árabe e berbere, invadiram a Península Ibérica. Eles trouxeram consigo não apenas um novo regime político, mas também uma rica cultura que incluía avanços na ciência, filosofia, agricultura e arquitetura. Em poucos anos, quase toda a região estava sob domínio muçulmano, estabelecendo o Califado de Córdoba como um dos centros culturais mais importantes da época. No entanto, a presença moura foi um ponto de tensão. Os reinos cristãos que haviam sobrevivido na região montanhosa do norte começaram a se organizar e a lutar pela recuperação de suas terras. Esse movimento não foi apenas militar, era uma luta pela identidade, religião e cultura cristã, que culminou na longa e sangrenta Reconquista. A luta durou quase 800 anos, repleta de batalhas, alianças e traições. Figuras como El Cid, um cavaleiro destemido e estrategista, tornaram-se símbolos de resistência. Ele não apenas lutou contra os mouros, mas também soube unir forças cristãs e até mesmo se aliar a antigos adversários em prol de uma causa maior. Outro líder marcante foi Afonso VI, que após a conquista de Toledo em 1085, abriu as portas para um renascimento cultural. Essa cidade tornou-se um ponto de encontro entre muçulmanos, cristãos e judeus, mostrando que mesmo em tempos de guerra, a troca de ideias e saberes era possível. E, claro, os reis católicos, Isabel e Fernando, desempenharam um papel crucial ao finalizar a Reconquista em 1492 com a conquista de Granada. Essa vitória não só consolidou a unidade dos reinos cristãos,
mas também simbolizou o renascimento de uma identidade espanhola forte, pronta para explorar novos horizontes. Na épica batalha pela Península Ibérica, 2 líderes se destacaram, cada um representando as forças em conflito. De um lado, o último rei muçulmano de Granada, Boabdil. Do outro, o poderoso rei cristão, Alfonso VI. Boabdil, conhecido como o último rei nazarí de Granada, emerge como uma figura trágica e complexa. Seu reinado foi marcado por desafios imensos, não apenas da pressão militar das forças cristãs, mas também pelas rivalidades internas entre os nobres muçulmanos. Como líder de um reino sob constante ameaça, Boabdil tentou unir seu povo para resistir aos ataques cristãos. Ele lutou bravamente para manter Granada como o último bastião do Islã na península. No entanto, a realidade era dura, e a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais desesperadora. Por outro lado, temos Alfonso VI, um dos mais notáveis líderes cristãos da época. Alfonso VI se destacou por sua habilidade em formar alianças e por sua visão de uma Espanha unificada. Como rei de Leão e Castela, sua ambição era clara: unir os reinos cristãos e recuperar as terras perdidas para os mouros. Ele não só moldou o futuro militar da península, mas também deixou um legado que inspirou muitos outros líderes a lutar pela causa cristã. Seu nome é lembrado como um símbolo da luta pela identidade cristã na Península Ibérica. Em um cenário de bravura e luta pela liberdade, a reconquista da Península Ibérica foi marcada por batalhas épicas que moldaram a história. Vamos explorar 3 dessas batalhas, que não apenas definiram a luta entre cristãos e muçulmanos, mas também deixaram um legado profundo na cultura e identidade da região. Batalha de Covadonga, 722, nas montanhas da Astúrias. Aqui, em um terreno acidentado e desafiador, um pequeno grupo de cristãos, liderados por um herói chamado Pelayo, se ergue contra um poderoso exército muçulmano. Após a invasão que começou em 711, a Península Ibérica estava sob domínio moura e a esperança parecia distante. Mas Pelayo e seus homens se refugiaram nas montanhas, onde planejaram sua resistência. Em uma série de emboscadas astutas, enfrentaram os mouros em uma batalha épica. A coragem e a determinação de Pelayo resultaram em uma vitória inesperada. A Batalha de Covadonga não foi apenas uma vitória militar, foi o grito de guerra que ecoou pelos séculos. Este triunfo inspirou a formação dos reinos cristãos e acendeu a chama da resistência em um povo que lutava por sua identidade. Batalha de Toledo, 1085. Avançamos agora para 1085, quando Toledo, uma das cidades mais importantes da península, se tornou o alvo de uma nova campanha. Sob o comando do rei Alfonso VI, as forças cristãs cercaram a cidade, que, sob domínio muçulmano, era um centro cultural vibrante. A luta foi intensa. Durante semanas, os cristãos se dedicaram a cercar e conquistar Toledo, enfrentando ferozes resistências dos defensores muçulmanos. Finalmente, em uma batalha memorável, Toledo caiu em mãos cristãs. A conquista não apenas fortaleceu a posição de Alfonso VI, mas também transformou Toledo em um símbolo de intercâmbio cultural, onde cristãos, muçulmanos e judeus coexistiram e compartilharam conhecimentos. Este evento foi um marco, encorajando novas campanhas e consolidando o poder cristão na península. Batalha de Granada, 1492. Finalmente chegamos a 1492, o ano que mudaria o curso da história. Granada, o último bastião muçulmano, estava cercada pelas forças dos reis católicos Isabel e Fernando. Após meses de cerco e combates, a cidade se rendeu. O rei Boabdil, em um momento dramático, entregou as chaves da cidade, marcando o fim da reconquista. A queda de Granada não foi apenas a derrota de um reino, foi a unificação da Espanha sob um regime cristão. Esse evento teve repercussões globais. Com a reconquista concluída, os reis católicos voltaram seu olhar para o Novo Mundo, patrocinando a viagem de Cristóvão Colombo. A história da Península Ibérica e do Brasil se entrelaçaria a partir desse momento, moldando as culturas e identidades que conhecemos hoje. O impacto disso no Brasil é inegável. A reconquista teve um impacto profundo que ecoou muito além da Península Ibérica. Com a expulsão dos mouros e a unificação de Espanha sob os reis católicos, surgiu uma nova identidade nacional, marcada por um forte sentimento de unidade
e uma visão expansionista. Essa mentalidade se manifestou nas grandes navegações, com Cristóvão Colombo partindo em busca de novas terras em 1492, logo após a queda de Granada. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, trouxeram consigo essa herança de conquista e exploração. A ideia de tornar-se senhor das terras que encontravam era uma continuação do espírito da Reconquista. As táticas de conquista e colonização que os portugueses usaram refletiam as experiências acumuladas durante séculos de conflito na península. Além disso, os valores de fé e missão estavam profundamente entrelaçados na mentalidade dos colonizadores. Assim como os reis católicos viam a Reconquista como uma luta sagrada, os missionários e colonizadores consideravam seu papel no Novo Mundo como uma continuação dessa missão divina, buscando converter os indígenas ao cristianismo. Essa dinâmica levou a uma complexa interação cultural. Os conflitos e a resistência dos indígenas lembravam as batalhas travadas durante a Reconquista. As alianças, traições e estratégias que surgiram durante essa época moldaram não apenas a política, mas também as relações sociais no Brasil colonial. O resultado? Um país marcado por uma rica diversidade cultural, onde a resistência indígena e a luta dos colonizadores se entrelaçaram em um mosaico de identidades. Portanto, a história da Reconquista não é apenas uma memória distante, é a base sobre a qual muitas das características do Brasil foram construídas. Os valores de conquista, exploração e expansão territorial, forjados na luta contra os mouros, se refletiram na forma como os colonizadores abordaram as terras brasileiras. A Reconquista foi muito mais do que uma simples guerra. Foi uma batalha pela identidade que moldou o futuro da Península Ibérica e do mundo. As histórias de bravura e determinação ainda ressoam em nossos dias, lembrando-nos de que, mesmo diante dos maiores desafios, a luta pela liberdade e pela identidade é uma constante em nossa história. Assim, ao olharmos para a Reconquista, entendemos que suas consequências se estendem muito além do passado. Elas nos convidam a refletir sobre nossas próprias lutas e conquistas e sobre como o legado de nossos antepassados ainda vive em nós. Que suas histórias nos inspirem a continuar escrevendo o nosso próprio épico. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Dependemos de vocês para espalhar mais conteúdo de qualidade. Até a próxima!